Boa tarde, pessoal. Tudo belezinha? Bom, o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser o refino secundário do aço e a etapa de lingotamento. Então a gente aqui é um pouco que a gente já viu, né? A gente viu lá as etapas que ocorrem na aciaria, dessiliciação, desfosforação, dessulfuração, que são as etapas de pré-tratamento do Gusa. Vimos também o refino primário, que a função dele era primordialmente reduzir, né, os percentuais de impurezas e de carbono do aço, que a gente vinha com ferro gusa com em torno de 5% de carbono, e a ideia nesse momento era reduzir essa quantidade de carbono, e também vinha reduzindo as impurezas que ainda continham nesse gusa que agora virou aço, né. Agora a gente vai ver então a etapa de refino secundário, que é um processo que é realizado fora dos equipamentos de fabricação de aço bruto, que a gente viu que era o conversor LD e o forno elétrico. Aqui, embora a imagem não esteja um pouco ali de uma luminosidade muito alta, mas uh, a gente passou por toda essa primeira etapa, que tem inclusive o carro torpedo, onde foi feito aqueles processos lá de desulfuração. Aqui o nosso refino primário, seja ele a convertedor a oxigênio, que é o nosso LD, ou então dentro do forno elétrico a arco. E aqui a gente vai para as etapas então de refino secundário, que é onde realmente a gente vai acertar a composição final do aço que a gente vai enviar posteriormente para o processo de lingotamento para ter as nossas placas, blocos, tarugos, enfim, os produtos do lingotamento. Então, o refino secundário ele tem como principais objetivos a redução no tempo de elaboração do aço, ou seja, ele tem ter uma alta produtividade, ter uma maior flexibilidade operacional ou controle do forno, que a gente viu lá que embora seja possível alguma dessas etapas no arco elétrico, o controle não era tão legal em função da estabilidade do arco, por causa da escória, enfim, uma série de outros problemas que acabavam impactando na estabilidade do arco. Aqui no refino secundário a gente não vai ter tantos esses problemas. Ele vai nos permitir também um bom controle da temperatura do aço. Uh, Outro objetivo primordial é o ajuste da composição química. Lá a gente, no refino primário, a gente vinha reduzindo, né, o percentual de carbono. Aqui a gente consegue reduzir bastante esse percentual, até cerca de menos que 0,005% de carbono. Pode ser feita também ainda a redução de enxofre e fósforo dentro da panela do refino secundário, a introdução de elementos de liga, a adição de escória mais estável, remoção dos gases que ainda porventura estão dentro do aço líquido. Também um aumento do grau de limpidez do aço, que a gente faz de duas formas, pela agitação de gases, né? A gente começa a borbulhar gás dentro desse aço líquido e esse gás vai ocasionar então uma homogeneização da composição química, também uma melhor homogeneização da temperatura ao longo de todo o banho. Uh, Também a remoção das inclusões, né? A gente com a adição desses gases ou de elementos formadores de escória, a gente consegue reduzir ainda mais a quantidade de inclusões nos aços. Também nessa etapa a gente consegue ter também o controle da micro e macroestrutura das peças. Em função da quantidade dos elementos, né, a gente consegue prever o que a gente vai ter de microestrutura desse aço posteriormente. Esse processo ele pode ser realizado então por aquecimento químico ou por aquecimento elétrico. O mais comum é o aquecimento elétrico. Pode ser feito em forno panela, como a gente comumente chama, e esse processo a gente vai chamar então de metalurgia da panela, em função de onde é feito, né?
Essa metalurgia da panela ela pode ser feita em processos com atmosfera ambiente ou em processos a vácuo. A gente vai ver um pouco algumas particularidades desses processos. Uh, os processos que são realmente feitos nessa etapa de refino secundário. Então, o primeiro processo é o acerto da composição química do aço. Se vocês forem em uma usina que trabalha com refino secundário, vocês vão ver lá que tem o operador lá da, da planta, né, que opera a planta por computadores, e lá ele vai ter a cada corrida de uma determinada panela, nesse momento estamos fazendo um aço inoxidável. Aço inoxidável 316, por exemplo. E ele vai saber lá, ele vai ter como se fosse uma receita, como se fosse uma receita de bolo. A quantidade de elementos que esse aço deve ter, seus percentuais ali, e o que ele tem que adicionar e o momento certo de adicionar cada um desses elementos dentro da panela. Então aí nesse momento a gente vai fazer o acerto da composição química desse aço, se ele tem que reduzir ainda mais o teor de carbono, se ele tem que aumentar o teor de carbono, se ele necessita de alguns outros elementos de liga, um aço ferramenta, um aço vanádio. Então ele tem que ver a quantidade certa lá de vanádio que ele tem que adicionar para o aço no final ter essas propriedades que são esperadas dele. Então pode ocorrer ali a descarburação, controle micro e macroestrutural das peças solidificadas. Então, em função do teor de elementos, né, a gente consegue prever uh, o tipo de estrutura solidificada que essa peça vai ter. A desoxidação. Então, como que a gente faz o controle desse carbono? Através da injeção de oxigênio, né? Mas esse oxigênio no final do processo ele não é assim tão interessante. Então a gente tem que acabar removendo ele de novo. Então tem uma etapa específica para desoxidação desse aço. A dessulfuração, então se ainda contém percentuais de enxofre alto, a gente vai acabar retirando esses percentuais aí. E por último, a desgaseificação. Então quando a gente acaba injetando o oxigênio lá, esse oxigênio ele se distribui ao longo de todo o banho, né, ao longo de todo o aço líquido. Só que no final, quando você vai para a etapa de lingotamento que vem depois do refino secundário, esse oxigênio ele não é interessante, porque ele pode ocasionar vazios dentro desse lingote. E esses vazios, quando o lingote passar para o processo posterior, esse vazio pode progredir, formar uma trinca ou algum outro tipo de defeito que é indesejável. Então, nessa etapa de refino secundário, a gente tem que ter muito cuidado e realizar esse processo de desgaseificação. Então, eu falei lá falei um pouco anteriormente que tinha duas formas de fazer o aquecimento, seja pelo aquecimento químico ou pelo aquecimento elétrico. Então, o aquecimento químico, a gente vai colocar dentro desse banho elementos que reajam e produzam uma reação exotérmica. Então, que eles liberem calor para o ambiente, né? Normalmente, esses elementos vão ser o alumínio e o silício. Uma coisa importante, a gente tem que controlar o teor de alumínio, silício e oxigênio dissolvido no aço, né? Então tem que ter um controle muito, muito específico da adição desses elementos para, no final das contas, a gente não acabar colocando, né, nessa panela, nesse aço líquido, elementos que a gente não quer na nossa receita lá. Outra coisa importante, o excesso do alumínio ele pode causar inclusões no aço. Então, quando esse aço for para a etapa de lingotamento, a gente pode ter inclusões de alumínio no aço. Então, normalmente também são utilizadas lanças de argônio nesse processo, né? Os principais parâmetros que a gente tem que controlar nesse aquecimento químico é justamente o controle da oxidação, o teor de oxigênio que a gente está injetando nesse banho e principalmente o teor de alumínio. Então, para um aquecimento médio aí de 20 graus Celsius, então para a gente elevar a temperatura desse banho em 20 graus Celsius, normalmente a gente utiliza
1 kg de alumínio por tonelada de aço. Então, como eu comentei, é importante a gente controlar o grau de oxidação dos elementos, né, o teor de oxigênio que a gente está colocando no nosso banho. E alguns elementos que fazem esse controle do grau de oxidação vão ser justamente o manganês, porém ele é um desoxidante fraco. O silício já tem um poder de desoxidação intermediário. E o alumínio e titânio tem um poder desoxidante forte. Porém, o titânio ele é muito caro e ele só vai ser adicionado então em panelas cuja composição final a gente tenha que ter um percentual de titânio. Se na receita do aço lá não for necessário esse titânio, a gente vai optar por utilizar um outro tipo de desoxidante, que seja mais barato, obviamente. Então, o aquecimento elétrico. O aquecimento elétrico a gente já viu na aula anterior, né? Mais ou menos como ele funciona. Ele vai funcionar basicamente pela presença de um arco elétrico. Então, vai ser formado ali, então, através da passagem de uma grande quantidade de corrente elétrica entre dois pontos. Que pontos são esses? Os nossos eletrodos. Então, o eletrodo e a carga metálica vão ser esses dois pontos. Um eletrodo que a gente comentou que era o eletrodo de grafite, e o outro eletrodo vai ser a própria carga metálica. E esses dois eletrodos, então, eles vão ser submetidos a uma elevada diferença de potencial, que vai gerar o nosso processo de aquecimento. Então, como eu comentei, os eletrodos eles são semelhantes, eles são iguais lá aos utilizados no forno elétrico a arco. Normalmente eles são confeccionados com grafite. E em função da utilização, conforme esse eletrodo vai se desgastando, né, a gente vai lá e acaba substituindo esse eletrodo por outro. Outra coisa importante, eles apresentam uma capacidade de condução de corrente maior para evitar justamente a formação de um elétrico muito longo, que seria prejudicial dentro do nosso banho. Nesse processo da panela, esses eletrodos normalmente eles são submetidos a menores esforços mecânicos. Por quê? O principal motivo é porque a gente não tem sucata sólida dentro da panela. Lá no forno elétrico a arco a gente tinha ferro gusa sólido, sucata, tinha uma infinidade de composições que a gente podia utilizar ali. E quando esses eletrodos eles eram mergulhados então dentro do forno, eles muitas das vezes encontravam algum tipo de sucata. Essa sucata, dependendo da sua dureza ou da sua movimentação, podia acabar degradando esse eletrodo de grafite ou muitas vezes até quebrando esse eletrodo. Nesse caso aqui, a gente tem um desgaste muito menor em função de menores esforços mecânicos. Temos também uma atmosfera redutora que vai reduzir o desgaste por oxidação da superfície do eletrodo. Então, como é que funciona? Como é que é essa chamada panela? Então, ela é uma panela de aço que é revestida internamente com material refratário. Então, no exterior a gente vai ter a superfície dela toda em aço, né? E por dentro ali um revestimento em materiais refratários. A temperatura de trabalho dessa panela vai ser em torno de 1550 a 1650 graus Celsius, que é a temperatura, ali é a temperatura que é necessária, né, para manter o aço líquido. E esse processo na panela é o processo que é o mais utilizado no Brasil. Outra particularidade, ele precisa de uma agitação do aço, né? Então a gente tem que agitar esse aço primeiro para a gente ter uma homogeneização da temperatura ao longo de todo esse banho e também para ter uma homogeneização química, né? Senão esses elementos, se não ocorresse essa agitação do aço, muitas vezes esses elementos migrariam para alguma região específica, elementos de maior densidade migrariam lá para o fundo da panela e a gente teria um desequilíbrio então químico ao longo desse aço, né? Uma região com maior quantidade de elementos e outra região mais pobre
na quantidade desses elementos. Então, como que a gente faz essa agitação? Principalmente pelo borbulhamento de gases inertes. Então, a gente pode usar lá nitrogênio, argônio, que são os dois mais comuns, que são os mais, digamos, são os mais viáveis no processo, né? A gente acaba injetando esses gases, ao serem injetados, vão causar esse borbulhamento no banho e vão realizar esses processos aí de homogeneização térmica e química. A gente pode também fazer essa agitação em função da criação de um campo magnético induzido por bobinas. Então, na carcaça dessa panela, a gente coloca justamente esses materiais magnéticos e induz um campo através desses materiais, e esse campo vai incidir nesse banho e vai causar justamente esse processo de agitação. Então, ali a gente tem dois casos e quando eles são importantes. Primeiro, a agitação forte, quando a gente quer um grande contato da escória com o aço. Então, se a gente quer justamente remover algum determinado tipo de elemento para a escória, a gente acaba aumentando justamente essa agitação para haver um maior contato, ou muitas das vezes, dependendo do tipo de elemento que a gente coloca para a formação da escória, a gente quer que esse elemento ele interaja mais com o aço. Então a gente vai fazer um processo de agitação forte. Ou então a agitação fraca. A agitação fraca ela vai auxiliar na flotação das inclusões, que devem ser absorvidas pela escória. Então é como se a gente colocasse lá, vamos fazer uma analogia a um copo de água. Se a gente fizer uma agitação forte desse copo de água vamos supor, com areia, com qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de impureza, a gente vai ter um maior contato da água com essa impureza. Ao contrário, quando a gente fizer uma agitação fraca, o que vai acontecer? A gente vai agitar aquilo ali muito calmamente e parte dessa impureza ali, por diferença de densidade, ela vai acabar começar a flutuar, vai vir para a superfície e ali a gente consegue, com o auxílio de uma colher, né, retirar aquela impureza. Na panela do aço é muito semelhante, né? Se a gente fizer essa agitação fraca, elementos de menor densidade que a gente quer retirar, eles vão acabar submergindo, né? E vão se alojar ali naquela escória que está sendo formada. Então aqui basicamente nós temos a nossa panela, né? Então ali temos o aço na forma líquida, aqui temos os nossos eletrodos, que vão ter parte da responsabilidade de homogeneizar a temperatura dessa panela. Aqui os silos aéreos para alimentação das matérias-primas, então a gente pode alimentar ali diversos tipos de matéria-prima, ferro manganês, ferro silício, ferro titânio, que vão ser alguns responsáveis pela formação dessa escória. O alumínio ali também, principalmente para retirada depois do oxigênio. Esses elementos podem ser adicionados por um tipo de funil ali, ou na forma de injeção de fios, semelhante a um fio de arame, né? Ele vai sendo adicionado ali dentro. Depois a gente vai estudar um pouquinho mais como funciona essa alimentação por fios. Pode ser adicionado também pós, então elementos pós-metálicos que a gente quer ter na nossa composição do aço. Eu quero ter vanádio nesse aço, eu vou adicionar lá. Posso adicionar ele na forma de ferro liga, na forma de um arame ou principalmente na forma de um pó. E também ali, esse pó ele vai ser carregado por um gás, normalmente é um gás inerte. Então a gente vai utilizar ali nitrogênio ou argônio para levar esse pó lá dentro em suspensão até dentro da nossa panela. Aqui por baixo então vai ser injetado o gás inerte que eu comentei com vocês, né, para fazer a agitação desse banho. E também eu falei que a gente podia utilizar um agitador magnético. Então a gente vai colocar esse agitador magnético ao redor do forno e ele vai ser responsável também por promover uma agitação desse banho. Temos aqui outro elemento muito importante, que é um elemento ali para captação de fumos. Então, durante esse processo, em função da injeção do pó
Em função das reações que ocorrem no forno, a gente tem que retirar também esses gases, esses fumos e dar o devido tratamento para eles. Então, a sequência de operações que ocorrem dentro de um forno-panela. Então, a panela com aço líquido é transportada para o forno-panela. Que panela é essa? Está meio confuso, né? Aquela panela lá, saindo do refino primário, lá do conversor LD, ou então do forno elétrico a arco, a gente derrama todo o conteúdo dentro de uma panela transportadora. Essa panela transportadora, sim, vai fazer justamente esse transporte, né, até o forno-panela. Então, vai ser adicionado então ferro, ligas ou metais puros para correção da composição química, seja para o ajuste da quantidade dos elementos necessários ou para a retirada de algum outro elemento. Vai ser feita também a desoxidação pelo silício e ou alumínio. Então a gente viu quais são os desoxidantes, né? Então principalmente se utiliza o silício e alumínio. Esse aço vinha com um percentual muito alto de oxigênio lá do conversor LD, aqui a gente tem que retirar. É feita a adição então de calcário ali ou escória sintética, aí a gente tem que dar uma adequada nesse volume de escória. Em aços de alta qualidade, a gente vai ter uma escória propícia para a captação de inclusões e ou de sulfuração desse aço, então a gente vai ter uma escória especial, que justamente é para remover um determinado elemento específico que essa escória tem maior facilidade. Então o forno é ligado, de 1,5 a 2,5 graus por minuto vai ser a taxa de aquecimento, por um período de tempo ali de 10 a 15 minutos. Aí a gente faz a primeira amostragem do aço. Então eu gosto de dar esse exemplo, é como se a gente estivesse fazendo um bolo, né? A gente coloca lá no forno e começa a aquecer aquela mistura ali. Aí lá de vez em quando tu tem que ir lá com um palitinho para verificar se aquele bolo já fez o cozimento todo dele, se não fez, se tem algum problema ocorrendo ali. E no aço não é diferente, a diferença é que a gente não vai fazer com palito, né? A gente vai colocar uma lança lá, essa lança vai medir com termopar a temperatura e a gente vai retirar uma pequena amostra lá para fazer a análise de composição química. Ok. Ah, já é suficiente? Não, ainda os percentuais estão em desacordo. Então a gente vai continuar ali, seja no processo de desoxidação ou adição de corretivos da composição. A quantidade de oxigênio ainda está muito alta. Então a gente vai continuar desoxidando. A quantidade de vanádio desse aço está ainda baixa. Então eu vou seguir adicionando lá o meu pó metálico com base em vanádio lá para aumentar esse teor. É feito então o segundo aquecimento do forno. Aí então passa a taxa de aquecimento de 3,5 a 6 graus por minuto. Aí a gente tira uma amostra, tira novamente a amostra. Tá ok. Então a amostra final foi retirada. A gente tem a liberação para enviar o aço para a etapa de lingotamento ou para algum outro processo de complementação. Então o tempo que a gente vai utilizar dentro de um forno panela vai ser entre 30 e 70 minutos. Tempo necessário então para a gente fazer todo esse ajuste de percentuais de oxigênio ou elementos de liga do aço. A escória então. A escória ela vai ser formada justamente pela oxidação do aço e dos elementos de liga, aqueles óxidos que são mais instáveis. Então, ali o óxido de cálcio, alumínio e o óxido de magnésio, eles podem ser adicionados para a obtenção de uma escória estável e protetora, além de absorver então e reter as inclusões geradas no processo, né? Então, ao longo do processo, podem ser geradas algumas inclusões e a escória vai ter justamente a função de remover essas inclusões e não deixar que ela continue o processo de lingotamento. Então, nesse processo de refino secundário, os elementos químicos do aço líquido estão em permanente equilíbrio, ali naquele banho, com componentes que são presentes na escória ou nas inclusões. E a gente tem que ocasionar
esse desequilíbrio, então, para remover esses componentes aí. Pode ter, por exemplo, ali o óxido de ferro, né, escória, né? Então a gente tem que acabar removendo esses óxidos que são mais instáveis para não deixar eles continuar no banho. Então a alimentação das ligas que são formadoras de escória. Então a gente tem dois tipos, tem duas classes de ligas. Então a gente abaixa o ponto de fusão, abaixa a temperatura de fusão, né, da solidificação do aço, para adicionar com adição ali de ferro, cromo e ferro silício, pela etapa de fusão, a gente adiciona esses elementos ali dentro, ocorre a fusão e justamente baixam a temperatura de solidificação desse aço. Ou então, se a gente quer uma temperatura de solidificação mais alta, perdão, a gente vai colocar ali ferro vanádio ou ferro molibdênio. Isso por dissolução desses elementos no banho. Controle do grau de oxidação. Como a gente consegue controlar esse teor de oxidação lá dentro? Então, na metalurgia primária, a gente tinha lá o oxigênio entrando nesse aço, muitas vezes durante as etapas de redução, né? Perdão, durante a etapa do refino primário. Então esse oxigênio ele entrava no refino primário. A gente tinha lá um aço líquido, né, se formando ali, e a gente percebe aqui pelos percentuais de solubilidade que o aço líquido ele permite até 0,16% de inclusão ali dentro dele desse oxigênio. Então, enquanto que o aço sólido ele permite apenas 0,003%. Então é muito mais fácil esse aço absorver o oxigênio quando ele está no estado líquido. E é justamente o estado que ele se encontrava, né? E então, como foi muito fácil de adicionar esse oxigênio, não vai ser depois no estado sólido que a gente vai tentar remover ele. Então, vai ser dentro da metalurgia secundária ou do refino secundário que a gente vai tentar realizar esse processo de desoxidação. Então, a gente vai tentar justamente pela adição de elementos lá, alumínio, silício ou manganês, ou então vai forçar a formação do monóxido de carbono. A gente vai adicionar elementos lá que formem junto com esse, vai adicionar carbono, né? Que forme junto com oxigênio esse monóxido de carbono. Então, ajuste da composição química. A gente pode realizar tanto a descarburação quanto a recarburação, ou seja, a gente pode retirar carbono ou colocar mais carbono. A descarburação, então, pode ser realizada com oxigênio, né? A gente injeta primeiro o oxigênio para tirar um pouco de carbono, depois vai injetar outros elementos para tirar esse oxigênio. Ou se o percentual de carbono do nosso aço está um pouco baixo, a gente pode adicionar coque moído com teor de agitação ali, e esse carbono vai acabar se misturando e vai elevar o percentual de carbono. A gente pode também reduzir elementos químicos em excesso, então aqueles elementos que são facilmente oxidáveis, por exemplo ali o silício e o manganês, a gente pode por um sopro de oxigênio, sopra o oxigênio ali, esses elementos eles se oxidam e acabam flotando, a gente consegue retirar eles. Elementos não oxidáveis nas condições normais, então a gente vai ter que diluir a panela em duas e completar com aço sem nenhum elemento. Então, aqueles elementos que a gente não consegue oxidar tão facilmente, a gente vai ter que realizar dois ou mais processos de diluição dessa panela, a fim de que a gente consiga um ajuste da composição química. Beleza. E nos casos dos aços especiais ou aços ligas, a gente pode adicionar metais e outros tipos de liga para justamente ajustar essa composição. A gente pode adicionar na forma de arame de aço com o núcleo do elemento desejado em pó. Então a gente vai ter um arame com a carcaça metálica e lá no seu interior o pó que a gente deseja adicionar. Ou então a adição de um pó junto com o gás inerte, que a gente havia comentado
anteriormente. Então aqui o primeiro caso, a gente vai ter ali pela adição do arame, né? Então a gente vai ter uma carcaça metálica, o arame com a carcaça metálica aqui. No interior, a liga na forma de pó, ali esse arame vai ter uma costura ali e tal. Então a gente pega esse arame e vai adicionando dentro do banho. Aí o banho, como está numa alta temperatura, vai fundir essa carcaça metálica do arame e vai liberar a liga pulverizada ali. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, justamente na adição desses arames e outros elementos, é os elementos que a gente está colocando lá dentro, o que eles podem gerar depois desse processo, no processo de lingotamento. Então, por exemplo, lá, o sulfeto de manganês, ele vai gerar um tipo de inclusão lá. A alumina, quando a gente adiciona alumínio ali dentro, ele vai gerar algum tipo de inclusão, cálcio, se é aluminato de cálcio, o próprio silício que a gente utiliza na desoxidação, ele pode formar sílica, que vai gerar algum tipo de característica de inclusão no produto lingotado. Então a gente tem que ter em mente, tem que ter cuidado, né, com a adição desses elementos, porque a gente pode estar causando no final um problema posterior que não pode não ser tão legal. Então, em função, muitas vezes, da análise do lingote, a gente sabe o que está acontecendo. Que esses produtos eles têm formatos muito específicos. Então lá tem um formatinho meio achatado e alongado. Então são sulfetos que tem, né, tinha sulfeto nesse banho, sulfeto de manganês. Então a gente sabe, não, tem que controlar melhor a quantidade de manganês ou retirar a quantidade desse enxofre daí. Alumina. A gente adicionou alumínio na desoxidação e acabou formando alumina que não foi removida. Então vai ter esse formato característico lá no produto lingotado. E por aí vai. Então, métodos utilizados para o refino secundário. Pessoal, aqui desculpem a imagem está meio borrada, que foi uma cópia que eu tirei de um livro. Então ali a gente tem as relações das técnicas mais difundidas para a realização do refino secundário e os seus objetivos, né? Então, o primeiro método, injeção de gases inertes. Para que serve? Homogeneizar a composição química e temperatura. Segundo, flotação das inclusões. Terceiro, dissolução das adições realizadas. Então, todos os elementos que eu adicionei ali, ele vai fazer a dissolução dessas adições aí. Os agitadores eletromagnéticos. Qual é a importância desses agitadores? Como a gente viu, o primeiro é a homogeneização, tanto química como da temperatura. Segundo, a flotação das inclusões e também a dissolução das adições. Então tem basicamente o mesmo objetivo da injeção de gás inerte. Prática com escória sintética. Então quando a gente adiciona uma escória sintética, essa escória vai servir para captar alguns tipos de inclusões, para realizar a dessulfuração, a desfosforação e uma proteção do banho metálico, evitando a absorção de gases da atmosfera e reduzir a perda de calor. Então essa é a função da escória sintética. Isso é muito importante, vocês terem uma certa noção em função do que eu estou utilizando, o que vai gerar, qual é o objetivo de eu utilizar aquilo ali. Injeção pneumática de compostos pulverizados de cálcio, tipo óxido de cálcio, silicato de cálcio, carbonato de cálcio, entre outros. Modificar a morfologia das inclusões e também para a etapa de dessulfuração. Injeção de arames recheados com compostos de cálcio. Modificação da morfologia das inclusões. Apenas para isso. Tratamento sob vácuo. Então, quando a gente tiver altos teores de hidrogênio, nitrogênio e carbono, a gente pode realizar um tratamento a vácuo. Aquecimento por arco elétrico. Então, vai ser o aquecimento da corrida. Aquecimento químico com adição de alumínio, silício ou manganês. Também aquecimento de corrida.
Refusão progressiva das peças solidificadas. Remoção de inclusões, alteração de micro e macroestrutura das peças solidificadas. Então aqui a gente tem uma série de processos a vácuo também. Esses processos, ao longo dos anos, eles foram aprimorados, né? Então cada autor lá foi aprimorando e foi dando lá ou o nome da usina, da cidade, ou o próprio nome do pesquisador que fez essa aprimoração, né? Aqui é só critério de curiosidade, eu não cobro que vocês saibam exatamente cada um do processo. O processo VOD. Utiliza método de aquecimento de oxigênio, a agitação é por gás inerte, tem desulfuração, tem descarbonatação, tem desgaseificação, adições de liga, tem desoxidação. Cada um desses processos vai ter alguma particularidade. O processo a vácuo VAD ele já não tem, por exemplo, a descarbonatação. DH não tem a desulfuração, o RH também não. O RH KTB tem todos os processos, por aí vai. Depois vocês prestem um pouquinho de atenção, parem esse vídeo nesse slide e vejam cada uma das diferenças desses processos. Se o método de aquecimento é de oxigênio, é a arco, não tem método de aquecimento, isso vocês veem nessa tabela. Então, finalidade dos processos a vácuo, principalmente diminuir o percentual de carbono a valores ultra baixos e remover gases remanescentes. Então, via de regra, a gente vai utilizar esses processos a vácuo quando a gente quer aços com valores de carbono extremamente baixos. Então, temos lá por exemplo, os aços livres de intersticiais que utilizam percentuais de carbono extremamente baixos. Então, a gente vai utilizar esse processo mais refinado quando a gente necessitar de um aço mais nobre. Uh, Principais técnicas utilizadas então: circulação do ácido líquido em um recipiente fora da panela. Isso, eu pulei ali para a gente realizar a descarbonatação. Então a gente vai circular esse ácido líquido em um recipiente fora da panela. E quando não tiver essa circulação, a gente vai efetuar esse processo inteiramente na panela, então com a aplicação ali do vácuo. Então aqui é um exemplo, né, de um processo de refino secundário tipo VD, né, desgaseificação a vácuo. Então a gente tem a nossa panela lá, vai ter ligado a essa panela uma conexão, né, para o sistema de vácuo, vai funcionar do mesmo jeito. Se a gente tiver que adicionar elementos de liga ali, a gente vai adicionar eles, elementos formadores de escória da mesma forma. Pode injetar ali pós metálicos ou fios contendo os elementos de interesse. A diferença é que vai ter aqui uma conexão para um sistema a vácuo, para justamente ajudar a eliminar esse carbono em excesso. Beleza, pessoal. Aqui a gente encerra desde lá do processo de extração do minério, processo de redução, que foi o primeiro. Depois a gente veio ali com o processo de refino primário. Agora vimos então o processo de refino secundário. Ok, todos esses processos a gente acabou, o produto deles foi o ferro gusa ou o aço líquido. Agora, então, como é que o que que a gente faz para dar a forma sólida que a gente quer desse aço? Então, agora a gente vai entrar numa etapa que a gente chama de lingotamento. Então, aqui a gente já tem uma ilustração desse lingotamento, né? Ali a gente vai ter as nossas lingoteiras e os nossos lingotes correndo aqui, saindo o aço líquido que está aqui em cima, passa por essa lingoteira, a gente já começa a resfriar esse aço e ele vai tomando uma forma sólida. Então, lingotamento. Então, o lingotamento ele tem as formas que a gente pode fazer esse lingotamento. Então, tem a fundição em moldes, que é uma forma de lingotamento. Esse processo de fundição a gente vai ver nas aulas seguintes, né?
tem um lingotamento convencional, que a gente vai ver as particularidades desse lingotamento convencional. Produz ali aços efervescentes, capeados e acalmados. E o lingotamento contínuo, que é o que a gente utiliza o aço acalmado. Então aqui é uma sequência, né? Tudo que a gente já viu. Lá desde o carro torpedo, a dessulfuração, refino primário, refino secundário. Chega nesse refino secundário aqui, a gente vai ou para o lingotamento convencional, vai produzir ali, vai colocar numa lingoteira, vai produzir esses lingotes, vai colocar em um forno poço para acertar, cuidar justamente dessas etapas de solidificação do lingote. Depois desse lingotamento ele vai lá para os laminadores, que aí já é outra etapa. Ou então, depois do nosso refino secundário, as panelas já vão vazar numa lingoteira contínua e depois essa lingoteira entrega lá o produto dela para os laminadores. Então temos o lingotamento convencional e o lingotamento contínuo, e aqui justamente o efeito do teor de oxigênio e do controle de processos nas estruturas típicas de lingotes de aços obtidos pelo lingotamento convencional. Então, conforme a gente aumenta o teor de oxigênio no aço líquido, a gente vai ter algumas estruturas mais típicas. Então, o aço acalmado tem poucas estruturas ali, tem esse tipo de estrutura, com poucos defeitos, né? E conforme a gente vai caminhando para o efervescente, a gente vai ter uma maior quantidade de defeitos em função do percentual de oxigênio desses aços. Então, lingotamento convencional, a gente tem um lingotamento direto e o indireto. Então, o direto ali a gente vai ter a nossa panela lá em cima, né? E a gente vaza aí o conteúdo dessa panela direto no lingote. E aqui, no lingotamento indireto, ele passa por um sopro ali, uma injeção de argônio, e também vai passar por canais ali que vão alimentar nossas lingoteiras por baixo, ao invés de por cima, como no lingotamento direto. O lingotamento direto, então, ele vai ter um menor tempo de preparação da lingoteira, né? Simplesmente tu abrir ali, abrir a válvula da panela e despejar o conteúdo dentro da lingoteira, então tu não precisa de grande preparação. Vai também ter menos quantidade de inclusões. E o lingotamento indireto vai ter um menor tempo de lingotamento, velocidade de lingotamento, porém, é mais baixa, menos desgaste das lingoteiras, em função de minimizar esse impacto, né, do aço líquido, vai gerar uma menor turbulência também durante o vazamento e vai nos dar uma melhor qualidade superficial desse lingote. Aqui vamos falar um pouco dos defeitos, né? Dos defeitos do lingotamento convencional. Tem uma norma que trata desses defeitos, que é a BNT-NBR 13.179, de 94. Eu não verifiquei se ela teve alguma atualização, mas caso vocês tenham interesse em procurar essa norma aí, dá para entrar pelo site da biblioteca lá, e vocês podem ter acesso a essa norma aí. Então tem diversos defeitos que podem ser gerados no produto, né? Produto do lingotamento convencional. Aqui a gente vai ter alguns defeitos superficiais, então a gente pode ter dobras no lingote, dobras de lingotamento, gotas frias, então parte do aço ali que solidificou antes do restante do lingote, ficou uma gota fria ali, pode ter incrustações de elementos ali, lingotamento duplo, então vai gerar um desnível aqui na superfície. Marca de tenaz. O que é essa marca de tenaz? Não é a cola tenaz, aquela que a gente conhece. A tenaz, nesse processo, é como se fosse uma pinça. Então, quando esse lingote ele vai ser retirado lá da lingoteira, pode ficar justamente uma marca dessa tenaz que pressionou o lingote para retirar. Pode formar também a tal da pele de jacaré, que a gente está vendo ali, pele dupla,
porosidade superficial, então aços que ainda continham grande quantidade de oxigênio podem dar origem então a essa porosidade. Superfícies onduladas em função das etapas de solidificação, trincas de contração e de solidificação. Essas trincas são trágicas, são bem complicadas porque elas acabam se propagando no tarugo e acabam rompendo esse tarugo. Então, a pior tragédia que pode acontecer é tu ter no tarugo essas trincas de contração e de solidificação. Trincas de resfriamento, trincas na base ou trincas térmicas longitudinais. Defeitos de forma, então, aqui já não são mais os defeitos superficiais, são defeitos que ainda podem ser gerados no produto, mas são defeitos de forma ou dimensão. Então, cabeça esponjosa forma certas ondulações, né, na cabeça do tarugo, calombos, cano de bota, marcas de lingoteira. Então, se tinha alguma coisa incrustada na parede da lingoteira, pode dar um problema de forma no tarugo, né? Rebarbas, rebarbas na base da lingoteira. Aqui não está muito claro, mas dá para a gente ver justamente essas rebarbas que podem se formar no lingote, ou rebarba de base aqui na parte de baixo do lingote. Acabou que não tinha uma vedação tão boa e acabou tendo uma rebarba na base. Podem ocasionar também, nesse lingotamento convencional, alguns defeitos internos. Então, rechupe. Então, todo o lingote estava, enquanto que as paredes do lingote estavam resfriando lá, o interior desse lingote ainda estava líquido. E houve uma diferença, então, ali, que a gente sabe que o líquido e o sólido eles contraem de forma diferente. Houve uma diferença de contração entre eles e ficou ali um vazio, ali no meio daquele lingote. Esse vazio aí a gente vai chamar ele de rechupe. Ele pode ter várias formas, né? Mas é caracterizado por um vazio. Porosidade distribuída, então além dela poder se apresentar na superfície, ela pode se apresentar no interior desse tarugo, desse lingote. Então a gente pode ter uma porosidade, seja ela distribuída, agrupada, enfim, tem diversos tipos de porosidade que podem ocorrer. Essa porosidade, com o tempo, ela pode acabar evoluindo para uma trinca e acabar rompendo esse lingote. Porosidade subsuperficial ou nas quinas, então esse oxigênio ou esses gases, eles vão tentando, conforme vai solidificando, eles tentam sair desse lingote e podem se localizar então perto da superfície. Podemos ter também as inclusões, como eu comentei, né? Ali a gente tem inclusão de alumínio, inclusão de sulfeto, aluminato. E a gente vai saber quais são essas inclusões em função da sua forma característica. Temos as segregações, então, durante a solidificação pode ocorrer a segregação de elementos em função da sua temperatura de fusão, né? Alguns têm temperatura de fusão maior, outras menores. E podem acabar segregando-se, se juntando aqueles elementos ali e formar algum tipo de segregação também. Então, lingotamento contínuo. A gente tem um lingotamento convencional ali, mas digamos que ele respondia a 20% do total de produtos lingotados. Hoje eu acredito que ele responda por um percentual já bem menor. Então, lingotamento contínuo, a gente vai classificar os produtos desse lingotamento contínuo. A gente pode ter ali blocos, tarugos retangulares, tarugos redondos, pré-formas. E podemos também ter os produtos planos, que são as placas grossas, né? Então, daquele bloco ali, a gente pode gerar, por exemplo, uma placa grossa, ou essa placa ser gerada no processo inicial do lingotamento, né? Placas mais finas, tiras, isso aí a gente vai ver como que vai ocorrer cada uma desses produtos. Então, essa é uma ilustração, uma perspectiva dessas máquinas do lingotamento, né? A gente vai ver com mais atenção, mas aqui vem a nossa panela, né? Fez lá a metalurgia da panela, essa panela vem,
vai ser despejado o seu conteúdo aqui no lingotamento e vai justamente sair os nossos lingotes lá adiante, vai ser cortado esses lingotes, enfim. Agora a gente vê com mais calma. Então, o lingotamento contínuo, a gente, como eu comentei, ele vem da panela aqui e vai cair numa primeira caixa que a gente vai chamar de distribuidor, ou Tundish, como é mais conhecido. Então, aqui vem a panela, aqui a gente vai ter uma válvula de gaveta para liberar o conteúdo dessa panela. Vai ter uma segunda válvula aqui embaixo, que a gente chama de válvula longa. Aqui tem uma tubulação para injeção de argônio, para ajudar justamente a remover a quantidade de gás que não foi removido e também a melhorar o fluxo desse metal que está sendo despejado aí. Vamos ter aqui embaixo um tijolo de impacto, que é para receber essa quantidade de aço líquido que está caindo aqui e não danificar o nosso distribuidor. Temos um sistema aqui de barragem, que é para diminuir a turbulência desse aço líquido, né, que ele desce a uma determinada velocidade aqui. No momento que ele bate nesse tijolo de impacto, ele acaba gerando uma turbulência muito grande. E para essa turbulência não se arrastar para a lingoteira, a gente acaba fazendo uma barragem aqui que vai acalmar esse fluxo e vai liberar ele, vai dosar ele um pouco mais para ir até a lingoteira. Então no 6 aqui a gente tem o sistema de dique, então funciona como sistema de dique barragem. 7 a gente tem ainda a injeção de argônio. 8 aqui é o nosso material de cobertura, né? 9 a sede, 10 o tampão para o controle do fluxo e 11 uma válvula de gaveta para o controle do fluxo também. Aí é o fluxo que vai entrar na lingoteira. Normalmente esses stands eles têm a capacidade de 20 a 60 toneladas, então é uma capacidade bem grande. E aqui, embora não dê para a gente ver muito bem, que a imagem está meio ruim, mas são exemplos das máquinas de lingotamento contínuo. Então na primeira à esquerda ali em cima a gente vê um lingotamento contínuo de placas. Ao lado os blocos redondos, na B ali, né, ao lado direito. Embaixo, no canto inferior esquerdo, placas finas. E no canto inferior direito, os blocos quadrados. Então, quais são as etapas desse lingotamento contínuo? Primeiro, a gente insere uma barra falsa no fundo do molde. Essa barra ela vai fazer o primeiro contato com o aço líquido, né? E vai ser responsável já pela formação de uma casca. Então, ela vai começar a solidificar esse aço que está sendo recebido no molde. Depois, então, a gente tem o vazamento do metal líquido para o distribuidor. A alimentação do molde de cobre. Então, a gente tem um molde de cobre onde é alimentado esse aço. Esse molde ele é um molde refrigerado. Então, ele já vai começar a extrair calor desse aço líquido. E vão começar a surgir as primeiras estruturas de solidificação. Então ocorre a transferência de calor, que solidifica o metal e forma uma pele sólida. Então essa é a primeira estrutura de solidificação. Ocorre a movimentação dos rolos para a extração contínua do semi-acabado. Então a gente tem uma série de roletes ali que eles começam a se movimentar, justamente para começar a puxar essa estrutura que está sendo solidificada e para essa estrutura se movimentar ao longo da linha. Então depois tem o contato do semi-acabado com chuveiros de água e ar. Para que servem esses chuveiros? Então para a gente continuar resfriando esse lingote. Então esse lingote ali, a parte externa dele já está um pouco sólida. A gente joga água e ar nele para ele continuar resfriando para o seu interior. No final da linha lá, a gente vai fazer um corte então desse lingote com um maçarico ou com uma guilhotina. Depois faz uma remoção das rebarbas que tem ali no processo, em função do resfriamento. E depois o resfriamento final, então, do material semi-acabado. Então aqui está exemplificando como a gente faz então a inserção dessa barra falsa, né? Então no primeiro momento essa barra vem aqui, é colocada ali no molde de cobre.
E tem-se então o primeiro contato do aço líquido com essa barra. Já começa a ocorrer então, começa a ocorrer a estrutura de solidificação, esse aço começa a se solidificar, e aí essa barra ela vai sendo puxada, vai acionando os rolos, ela vai sendo puxada e vai dando movimento então para toda essa estrutura que vem sendo formada. Então, continuando aqui, depois que essa barra deu início então à formação dessa primeira camada sólida e ajudou então a puxar esse lingote, ela é desconectada e assim o processo ele se torna contínuo. Então, uma vez que esse processo é contínuo, a barra foi desconectada, a gente continua então durante o processo. Esse processo se torna contínuo, vai sendo somente no final cortado esse lingote. E aí segue então para o processo de laminação. Então aqui a gente tem a formação, como se forma essa pele solidificada então. Então lá nas paredes do nosso molde, a gente também adiciona alguns pós, que são chamados pós fluxantes, tem um cordão de escória ali também. Esse cordão de escória acaba durante o processo gerando algum tipo de escória ainda, ele se forma ali um certo cordão no início do lingote. A gente tem esses pós fluxantes justamente para ajudar esse aço a correr dentro da lingoteira. Por quê? Porque quando ele começa a solidificar, a primeira estrutura que começa a solidificar, ela em contato com o ar e com enfim, com a atmosfera ao redor dela, ela começa a formar uma estrutura sólida, mas também com a presença de alguma quantidade de óxidos, né? E esses óxidos, ao passar na lingoteira, eles acabariam travando esse lingote. Então a gente adiciona ali alguns pós fluxantes para melhorar a fluidez desse lingote na lingoteira. Então esse molde, ele é um molde resfriado, então refrigerado, molde de cobre. Ocorrem algumas oscilações ainda, essas oscilações vão ficar algumas marcas. Vai ter parte desse fluxo ressolidificado também. E a pele do aço, então, ela vai se formando. Aqui no meio ainda a gente tem aço líquido, né? Tem uma quantidade de bolhas de argônio, pode ter inclusões ou bolhas de gases. E aqui começa a se formar, então, uma pressão interna do lingote contra as paredes, que a gente vai chamar de pressão metalostática. A gente vai ter uma pressão ao longo da parede, vai ter ali uma região que ainda está pastosa, né, que não foi totalmente solidificada. E então, ao redor dessas lingoteiras, a gente vai ter os chuveiros ali que resfriando, vão acabar resfriando o lingote, né? Então aqui é uma visão mais ampla. Então as panelas lá, normalmente esse sistema é um sistema giratório, tem duas panelas. Essas panelas giram, derramam seu conteúdo no tandes e aí começa o processo. Temos o molde aqui, o oscilador do molde. Às vezes a gente pode fazer uma oscilação mecânica para ajudar a movimentar esse lingote. Temos as zonas de resfriamento e no final temos a nossa tocha de corte ali ou então uma guilhotina. Aqui mais uma imagem, que é a parte do corte, então. Então esse corte ali pode ser feito por maçarico, pode ser feito a laser, pode ser feito de uma infinidade de formas. Então a gente tem tamanhos especificados para esses lingotes, né? Então a máquina vai lendo a quantidade do lingote que está passando, chega em determinado momento, ela reduz um pouco sua velocidade, faz o corte do lingote. Pode ser feito a plasma também, que eu esqueci de comentar. Então aqui nós temos mais uma imagem da máquina de lingotamento, a saída dos veios de lingotamento aqui e por final o corte das placas. Aqui a gente vai ver um pequeno videozinho que ilustra melhor essa etapa aí de lingotamento. Vou tirar o som aqui. Então aí a nossa panela, né, com aço líquido já na composição adequada.
derramando ali no Tandish. Do Tandish, então, a gente tem várias linhas de lingotamento. Ali a gente tem o nosso molde de cobre. Nesse molde de cobre já ocorrem as primeiras estruturas de solidificação, que é uma estrutura que a gente chama de estrutura dendrítica. Porém, essa estrutura ela não é muito interessante, então a gente utiliza ali algumas bobinas magnéticas ali para causar uma circulação daquele fluxo líquido ali dentro e acabar destruindo essas estruturas dendríticas. Então, ali, esse fluxo ele se torna instável e destrói as estruturas. E dá início então a uma estrutura que a gente chama de estrutura equiaxial. Essa agitação também promove uma contínua recirculação do aço ali e uma distribuição melhor da temperatura, né, do fluxo térmico ali dentro. Promove também a limpeza e desgaseificação desse fluxo. E depois, então, ele vai continuar correndo ali em direção às lingoteiras. Então, defeitos que podem ser gerados através do lingotamento contínuo. Então, os defeitos de produtos semi-acabados são divididos em defeitos de forma, defeitos de dimensão, tanto em espessura ou comprimento, defeitos superficiais ou defeitos internos. Eles podem originar de problemas mecânicos, metalúrgicos durante o lingotamento, ou falhas lá no processo de refino, que a gente comentou que era muito importante controlar a composição para evitar esse tipo de problema durante o lingotamento. Então, defeitos de forma. Os defeitos de forma a gente identifica eles de forma visual, né? A gente está vendo ali na figura D o abaulamento das placas de aço. Então, saiu da lingoteira, a gente já faz uma primeira inspeção visual e a gente verifica justamente se tem esses tipos de defeitos aí. Aqui no E, um estufamento da placa. Formação de defeitos ovalizados aqui, forma um tarugo ovalizado. Aparecimento de depressões, ou essa pele aqui, ó, semelhante a uma pele de jacaré. Defeitos nas placas lingotadas, pode ocasionar ali, como está na figura A, um encurvamento ou um empenamento em caso mais grave, né? Defeitos dimensionais, esses dimensionais eles podem ser eliminados, né? Com a remoção de uma pequena camada ali, através de um esmerilhamento, enfim, uma escarfagem. Então aqui, por exemplo, ficou um defeito, um corpo estranho ali, ficou em algum momento desse lingotamento caiu um parafuso ali e ele solidificou junto com o lingote. Então esse parafuso a gente consegue remover ele ali, uma etapa de esmerilhamento. Enfim, então a gente observa, faz uma análise visual e consegue identificar esses defeitos aí. Esses aí são fáceis da gente consertar. Temos outros aí, carepa incrustada, então formou a carepa de óxido que ficou incrustada ali na chapa. Que mais? Bolhas superficiais, então aqui tinha alguma quantidade de oxigênio ou algum outro gás e essa bolha veio para a superfície. Ou a presença de alguma incrustação do pó fluxante. Aparecimento de trincas durante a estampagem em função da incrustação de um pó fluxante que era lá do lingotamento. Inclusão de refratário na superfície laminada que pode ter vindo lá do lingotamento. Inclusão aqui do pó fluxante também. E aqui está uma imagenzinha desse defeito aí, uma partícula do pó ali que ficou incrustada e também da alumina que ficou incrustada ali. E a gente pode ter defeitos internos também, que aí é uma infinidade de defeitos internos, aqui a gente vai falar os mais importantes, né?
Isso aqui é interessante que vocês tenham em mente esses tipos de defeitos. Então ali tem número um, as trincas internas que são ocasionadas nas quinas, perdão. As quinas são os elementos que concentram a maior quantidade de tensões, então aquilo ali é bem preocupante. Dois, trincas laterais na semiespessura. Ali no 3 já é trincas centrais, no meio do lingote ali, da placa, do tarugo. 4, macrosegregações na região central, então alguns elementos durante a solidificação segregaram e aquilo ali é perigoso. 5, porosidade, então a porosidade ela pode evoluir para uma trinca. Trinca na semiespessura, ali na 6 de novo. 7, inclusões não metálicas. Na 8, fendas subsuperficiais. 9, cavidade de contração. Então, esse lingote, durante a contração, gerou essa cavidade. Teve uma diferença ali de solidificação e gerou uma cavidade. 10, trincas diagonais. 11, os pinholes. 12, mesosegregações. Aí tem as regiões que elas ocorrem ali também, seja ali que é uma zona colunar, zona coquilhada ou a zona equiaxial. E aqui os produtos, né? A gente passou todo esse trabalho para gerar esses tipos de produtos. A gente pode gerar blocos, tarugos. Os tarugos podem ser quadrados, podem ser redondos. A gente pode gerar já alguns tipos de vigas. Pode gerar placas grossas, médias ou finas. E depois, então, se a gente quiser dar algum outro tipo de forma para esses blocos, tarugos ou placas, a gente vai executar outras etapas. Aí são as etapas de conformação, que aí a gente tem uma disciplina específica no curso que trata dessas etapas de conformação. Pessoal, aqui terminando essa parte de lingotamento, refino secundário de lingotamento, tem alguns conceitos que seriam importantes, se vocês já não têm eles em mente, perdão, é bom vocês começarem a ter, que é a diferenciação entre os aços e os ferros fundidos, por exemplo. Então, o que a gente vai considerar aço e o que vai ser um ferro fundido? Então, o aço vai ser constituído de ferro-carbono, com percentual de carbono até cerca de 2,12%. Até 2,12 são aços, a partir de 2,12 vão ser os ferros fundidos. Então eles podem também conter outros elementos de liga. A gente vai variar justamente a composição química dele para determinar algumas propriedades específicas. Então a gente quer um aço com uma dureza maior, a gente pode acabar elevando o teor de carbono ou adicionando algum outro elemento de liga. Os ferros fundidos, então teor de carbono entre 2,12 e 6,7%. Na prática, o que a gente vê dos ferros fundidos é de 2,5% a 4,5% de carbono, contendo silício em percentual maior do que os aços, o que vai garantir então a presença de uma estrutura chamada grafita. Então, isso eu acredito que vocês já estudaram ciências dos materiais e isso é só para a gente relembrar um pouco esses conceitos. Classificação dos aços. A gente pode classificar os aços em função do acabamento, se ele é laminado, forjado, trifilado, enfim, etc. Forma do produto acabado, se é uma barra, um perfil, uma viga, enfim, tem uma série de tipos de produtos acabados. E pela composição química, se é um aço doce, se é um aço duro. Pessoal, aço doce não é porque a gente botou açúcar não no aço, é porque o aço tem um baixo teor de carbono. Já um aço duro já vai ter um teor de carbono bem mais elevado. Aí tem diversos sistemas que vão classificar também esses tipos de aços. Tem um Instituto Americano de Ferro e Aços, tem a Sociedade de Engenheiros Automotivos, tem a DIN, que são o Instituto de Normas Alemãs, a ISO, que é uma instituição internacional de organização de padrões, né, das normas. Temos as nossas normas brasileiras, a NBR, a BNT, mas elas todas, embora elas classifiquem os aços, elas vão ter equivalências. A gente não vai ter diferenças entre esses aços. O que vai ser um aço 1020 lá, segundo a SAE,
Na ISI vai ter a mesma composição. Pode ter uma nomenclatura um pouquinho diferente, mas vai ser a mesma composição. Então aqui como a gente vai classificar, né? Então tem um conjunto de letras e números que eles vão dar essa classificação. Então os primeiros dois algarismos ali vão ser o tipo de aço, se é um aço ao carbono, manganês, ao cromo. Aquela letrinha ali que pode ter ou pode não ter acréscimo de elementos de liga especiais. Então quando eu tiver algum elemento de liga especial, vai ter a letrinha ali de qual é o elemento. O exemplo, se tiver um B, vai ter um boro adicionado a esse aço. Se tiver um L, vai ser chumbo. V vai ser o vanádio. Os outros dois algarismos depois, percentual de carbono contido nesse aço vezes 100. E por final, se tiver alguma outra letra, vai ser um requisito adicional de qualidade. Então, se for um aço temperado ou tiver algum outro tipo de tratamento, a gente vai adicionar também ali uma letrinha para identificar o tipo de tratamento. Então, segundo a SAE, então a gente tem ali da família 1000 ali. Família 1000 vão ser os aços carbono. Família 2000, aços ao níquel. 3000, níquel cromo. 8000, níquel cromo vanádio. Por aí vai. Depois vocês leiam com mais calma. Vamos ter também uma classificação específica para os aços inoxidáveis. Então, a série 200 ali vão ser os aços austeníticos ao níquel cromo manganês. Série 300, aços ao níquel cromo. Então ali, um aço 316, que é um dos mais comuns, é um aço da família 300. Família 400, família 500 e a família 600. Cada uma dessas famílias vão ter propriedades totalmente diferentes. E aqui, só para vocês terem uma noção de quão ampla pode ser essa classificação, é mais uma dessas designificações aí, designações, perdão, e cada um dos tipos de aço ali, a família 1000 ali, aço carbono comum, 1100 são aços para usinagem, né? São aços com um teor de enxofre mais alto que facilita durante a usinagem. Família 1200 também para usinagem aí com teor de fósforo e enxofre mais alto. E por aí vai. Pessoal, essa parte da siderurgia a gente vai encerrar ela por aqui. Na continuação, então, da aula, a gente vai ver os processos de metalurgia do alumínio, que também é um elemento que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. A gente vai ver como ele é produzido, então, como é feita a formação de ligas, entre outros.